Voltamos com a notícia de frente e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou ontem o Pantanal em chamas e prometeu mais recursos para a operação de combate aos incêndios e defendeu também o uso de retardantes, produtos químicos que podem ajudar no controle das chamas. Mas, questionado sobre ações do próprio Ministério e Políticas Ambientais, Ricardo Salles preferiu encerrar a coletiva. Você acompanha na reportagem do José Porto. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, sobrevoaram as áreas mais atingidas pelo fogo no Pantanal. Eles também foram até a base da Operação Pantanal 2, onde existe uma força-tarefa de entidades estaduais e federais para combater o fogo. O Pantanal de Mato Grosso enfrenta uma de suas piores secas e o fogo está sem controle em vários pontos da planície. Mauro Mendes ressalta que o tempo seco é o maior obstáculo no combate ao incêndio e que Mato Grosso vem fazendo sua parte perante a tragédia. Visitamos essa área, uma área extremamente gigante aqui do nosso território, uma área de difícil acesso, uma área que muitos se perguntam por que das queimadas, e elas têm muitos motivos. Nós temos lá desde processos que podem acontecer por acidente. Ontem foi me relatado lá um acidente numa rede elétrica, caiu um cabo de alta tensão, e esse cabo de alta tensão foi o início de uma combustão, com um curto-circuito que caiu, e a partir dali um grande incêndio se iniciou. Nós temos lá minhoqueiros, nós temos incidentes domésticos, nós temos reserva indígena, nós conhecemos a cultura indígena e como eles lidam com esses fatores. E nós temos aí a seca, a maior seca dos últimos 30 anos no nosso querido Pantanal. Clima, temperatura, fatores adversos, cria todas essas condições absolutamente inadequadas e propícias para que aconteça um pouco daquilo que está acontecendo. Com um quadro caótico de destruição no Pantanal, o ministro Ricardo Salles defendeu o uso de retardantes, produtos químicos parecidos com fertilizantes que podem ajudar a conter o avanço das chamas. Essa é uma discussão antiga, se é conveniente ou não a utilização desse produto, que muito se assemelha a um fertilizante e que tem muito mais eficácia no combate às queimadas do que a água pura. Essa discussão é uma discussão que tem opiniões variadas, mas restou claro hoje, conversando com os pilotos, com os profissionais que estão na linha de frente, que quando há emprego deste produto, dos retardantes, os bloqueadores de fogo, a eficácia das aeronaves no combate às queimadas é muito superior do que apenas e tão somente o uso da água. Então, tanto para as aeronaves de aviação agrícola quanto para as aeronaves oficiais, ficará autorizado a utilização conforme as regras, conforme a orientação de secretaria estadual, enfim, conforme o governo federal. Na visita a Mato Grosso, Ricardo Salles também recebeu a Carta do Pantanal, um manifesto de produtores rurais e pecuaristas que questiona o excesso de legislação e pouca efetividade das políticas ambientais, o que, na opinião deles, dificulta o manejo e a conservação no Pantanal, como ocorre há mais de 3 séculos. Nós estamos cobrando dele um compromisso com uma política de curto, médio e longo prazo para o desenvolvimento do Pantanal mato-grossense. E dentro desse são uma política de 3 eixos, para aplicações de 6 meses e de 2 até 5 anos de implementação dessa política pública de governo. Ações que dependam do governo federal. Esse disciplinamento de uso e ocupação. Chega de ter 2 senhores. Nós temos uma tradição, uma expressão, cachorro com 2 donos morre de fome. Então nós queremos definitivamente uma política pública voltada para o desenvolvimento e manutenção do ecossistema do Pantanal. O ministro acabou garantindo mais 10 milhões de reais para o suporte da operação de enfrentamento desse incêndio, que já atinge em Mato Grosso os municípios de Poconé e Barão de Melgaço. Mais de 200 mil hectares já foram devastados pelo fogo. Nós pusemos agora 10 milhões de reais a mais, só para essa operação que está acontecendo aqui. Quando nós fomos questionados pela bancada federal sobre esse aumento da velocidade das queimadas, nós realocamos recursos que estavam já designados dentro do volume de recursos do IBAMA e do ICMBio. Esse volume de 10 milhões de reais a mais é justamente para que as aeronaves possam estar em emprego absoluto, todo o tempo. Agora, como disse bem o governador,
há questões dentro dessa sistemática de combate às queimadas que estão fora, né, do alcance de serem respondidas imediatamente. O ministro Ricardo Salles vem sendo muito questionado quanto à mudança de rumos da política ambiental brasileira e o desmonte de órgãos como o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, o IBAMA e programas como o Preve Fogo. Ele negou atraso nas ações de combate aos incêndios e preferiu encerrar a coletiva após ser questionado sobre políticas ambientais. Essa é uma tarefa que não para. Bom, vamos com o destaque do Antero Paes de Barros? Não, mas antes do destaque, eu queria fazer um comentário aí. Para melhorar a política ambiental aqui, é simples, é só cuidar da Amazônia, que chove no Brasil inteiro. Os rios aéreos estão sendo destruídos porque estão descuidando da Amazônia, né? E aí falta chuva no Brasil inteiro. Sim, mas o Brasil firmou um compromisso agora, através do vice-general Mourão, que nós teremos em 2, 3 anos A recuperação da Amazônia. Exatamente. Não, a recuperação nem tanto, né? Não, mas precisa recuperar, sim, algumas áreas que perdemos. Mas pelo menos nós temos que parar de queimar, né? Primeiro é parar de queimar, para depois recuperar. Parar de queimar, recuperar, proibir garimpo ilegal. Já teve um investimento. Colocar ordem na casa para depois começar a recuperar. Já teve um a esperança é o local. general Mourão, realmente é. Não, já teve um investimento porque se depender local. desse ministro aí, morre o burro e mais quem toca. E já teve um investimento local do próprio governo do estado com tecnologias de combate ao desmatamento. De identificação. Se você fizer um desmatamento em qualquer lugar do estado, instantaneamente a SEMA fica sabendo. Como esse incêndio no Pantanal, se foi criminoso... Não, mas aí não dá para saber se foi criminoso ou não. Sim, mas você tem o local exato você tem exatamente onde começou. Onde começou. Isso você tem. Se foi criminoso, será detectado o crime. Pois é, e tem que começar a doer no bolso, a punir realmente, Tem que ter efetivamente, cadeia, os criminosos, como doer no bolso é outra foi coisa. falado aqui. Gente, vamos então para o seu destaque, Antero? Democratas? Agora vamos. Meu destaque é assim, está faltando democracia nos democratas. Né? O Júlio e o Jaime deram uma aula ontem de como agem os antigos coronéis. Né? Olha, eles combinaram de ir na reunião às 18 horas, às 14h30 deram uma entrevista coletiva, já comunicamos o partido que o Júlio Campos é o primeiro suplente, sem o partido decidir, já comunicamos, como se aquilo fosse uma capitania hereditária, como se o DEM fosse uma propriedade da família Campos, porque nós estamos há muito tempo nisso, chamou o Mauro Mendes de macaco, nós não somos macaco que ficamos pulando de galho em galho, faz tempo que estamos aqui no partido, e enfim, um rol de descortesias. Aí a imprensa foi ouvir o governador Mauro Mendes. E o governador Mauro Mendes disse o seguinte, falou, olha, o DEM não pertence a 2 ou 3 pessoas, o DEM é muito maior que isso, o DEM tem 48 mil filiados, o partido não decidiu nem sobre quem que vai ser suplente, quem que vai ser candidato e também não decidiu quem apoiar. Então, sendo assim, eu espero a definição do partido e espero que a decisão do partido seja cumprida. Então, é evidente que isso vai ser jogado para a decisão do partido. Eu tenho informações que, apesar de todo o histórico, de toda a tradição, etc. e tal, o Mauro Mendes tem maioria no DEM. E, portanto, o DEM não decidirá para cumprir as ordens de Júlio e Jaime. O que isso impede? Muito provavelmente deve impedir a candidatura do Júlio como suplente. E também deve recomendar o não apoio à candidatura do Nilson Leitão, se é que vai recomendar. Né? Ou pode também deixar em aberto, cada um apoia quem quiser. Mas a definição será partidária, é o que acredita o governador Mauro Mendes. O Jaime e o Júlio insistem que, olha, o DEM é uma família e que nós, da família do clã que decide, já decidimos e comunicamos o partido. Eu vejo tudo isso como o Jaime, além de ter mandado a ordem com relação à suplência do Nilson Leitão, porque é inimaginável que eles desaprenderam tanto a fazer política.
né? E, na verdade, só pode ser porque eles querem o governador fora do DEM. Eles querem criar constrangimentos ao Mauro Mendes para o Mauro Mendes sair do DEM. Eles querem expulsar o Mauro Mendes do DEM. Porque é inimaginável que um partido se recuse a ter um governador do Estado e que o grande objetivo desse partido é ser suplente de um senador. É inimaginável isso. Que o DEM tem como grande objetivo de vida ser suplente do PSDB. Ser suplente do Nilson Leitão. Mas tem que contar os votos primeiro também. Por mais méritos que tem o Nilson Leitão. Não tem dúvida. Mas entendeu? Vai ter que contar os votos também para ver se para saber se vai ganhar a eleição, né? Exatamente. Para ver se vai ganhar a eleição. O Nilson Leitão acha que é um bom apoio para ele aqui, porque ele não tem realmente, ele é mais de Sinop, em Sinop ele tem uma boa penetração, e menos de Cuiabá e Várzea Grande, onde ele espera que os irmãos Campos deem uma boa votação para ele aqui. Em Várzea Grande é até possível, em Cuiabá os irmãos Campos nunca tiveram assim grande projeção. Tanto é que tem 23 anos que o Júlio e o Jaime comandam o Democratas e nesses 23 anos eles não conseguiram eleger nenhum vereador em Cuiabá. Nenhum vereador em Cuiabá. Porque reflete um pouco esse coronelismo deles. Eles sempre usaram o partido para satisfazer os apetites pessoais e particulares de Várzea Grande. Sempre usaram o comando, o domínio sobre o partido em Cuiabá para impedir o partido de crescer, para impedir o partido de ter novas lideranças, até assim, olha, vocês nos apoiam aqui em Várzea Grande e nós emprestamos a nossa sigla aí em Cuiabá para vocês. Porque também eles nunca tiveram muito prestígio aqui. Então, esperar para ver o desenlace. Eu tenho uma pergunta para você como político e analista político. A composição do Nilson nessa chapa é interessante. O Nilson tem uma boa penetração no Nortão, Sinop, aquele lado de lá. Se conseguir, Júlio, se tudo caminhar da maneira que estão falando, tem pelo menos uma base aqui em Cuiabá e Várzea Grande. E o fechamento com o Wellington. Que o Zé Márcio. O Zé Márcio, aquela região sul, a região de Rondonópolis. Ex-vereador de Rondonópolis. Teoricamente, é uma composição buscando realmente todos os polos interessantes e grandes do Estado. Sim, geograficamente. Eu acho que é importante. Geograficamente essa composição. É uma boa composição política, sim. Geograficamente, sim. É evidente que o Júlio traz bônus e ônus. O Júlio traz bônus, mas também traz ônus. Né? Os ônus é o enorme desgaste que tem a candidatura do Júlio Campos. Perfeito. Né? Mas traz bônus. Agora, em Rondonópolis, eu acho que, apesar, é bom ter um ex-vereador de Rondonópolis na segunda suplência, mas, ao mesmo tempo, também é preciso reconhecer que ele tem o apoio mais fragilizado de Rondonópolis. Porque o Piveta tem o Saquete, que é fortíssimo. E o Fávaro tem o Zé do Pátio, que é fortíssimo. Não está morto. Não, Zé do Pátio provavelmente deve ser o futuro prefeito de Rondonópolis. O Zé do Pátio é fortíssimo na candidatura à reeleição em Rondonópolis. Mas a Falta pandemia eleição jogou ainda, né? bastante contra ele, né? Porque as denúncias e os escândalos de Rondonópolis, eu tenho certeza que a população não vai esquecer. O Brasil pode ter conhecimento, mas a população está com ele. Pois é. Tem mas isso vai pesar escândalo, muito. Tem bastante escândalo sobre o negócio da rachadinha, Bolsonaro lidera a pesquisa. Tem bastante escândalo sobre a Petrobras, sobre a roubalheira do governo do PT e o Lula continua forte. Então, assim, né? Olha, vamos aqui... Dizem que até Emanuel é forte. Antes do Bruno Pinheiro, deixa eu só trazer essa denúncia aqui, vem lá do Nico Baracate. O pessoal fala o seguinte, olha, o meu bairro está encoberto de fumaça, fiquei sabendo que pegou fogo no Nico Baracate, o presidente do loteamento Jardim dos Pinheiros aqui, está insuportável. Olha as fotos que ele manda aqui pra gente, só fumaça ali no Jardim dos Pinheiros, então, supostamente por conta de um incêndio ali no Nico Baracate. Eu tenho o pessoal acampado ali no Nico Baracate, né?
que é a 7ª vez da promessa de entrega das chaves das casas ali. Pessoal que está sem casa, que ganhou, que foi sorteado no Nico Baracate, foi para lá. Vamos voltar com o Bruno Pinheiro, então, porque agora o repórter Bruno Pinheiro, a gente falou com ele ainda há pouco, ele contou, acompanhou toda essa reconstituição da morte da menina Isabelle Ramos e conversou ontem com exclusividade dentro da casa da Isabelle com a mãe da menor, a Patrícia Ramos, não é isso, Bruno? Exatamente, essa residência não é a residência oficial da Isabelle, já que a outra residência oficial está em reforma. Então, eles chegaram no início do ano, nesta residência onde nós tivemos acesso e conversamos com a mãe de Isabelle. Nayara, eu sei que você já é mãe, Edivaldo, Antero já são avós. E a força de mãe e de avós é uma coisa muito íntima, muito forte. Mas realmente a força que a mãe da Isabelle está encontrando nos últimos dias é algo que chama muita atenção. Ela recebeu a nossa equipe, ela não falou sobre o que aconteceu na residência, mas ela disse sobre as dúvidas que ficam no ar ainda, sobre o que aconteceu realmente, sobre o depoimento. E ela fala sobre o ciúme, que tinha a possibilidade de que a jovem atiradora tinha um ciúme da sua filha com o namorado da atiradora. É o que você vê nessa entrevista exclusiva agora. Veja. Ok, Patrícia. Em relação a hoje, recebendo a informação de que a jovem que atirou, até então, lá no início era acidentalmente, o laudo já informou que não é acidental. De que forma o senhor recebeu a informação de que a jovem que esteve, só ela e a Isabelle sabem o que realmente aconteceu lá e ela não está hoje junto com cerca de 50 pessoas que estão nesta residência. Ela não vindo, interfere alguma coisa durante essa reconstrução? Bem, primeiramente, boa noite. Eu acho que não interfere. E eu não fiquei nada surpresa dela não participar dessa reconstituição. Aliás, eu nem esperava, né? Porque eu sei que as pessoas têm o direito de não participar e de não produzir prova contra si mesmo. E, de fato, o que eu pensei bem em relação a tudo que aconteceu é que ela não seria capaz mesmo de sustentar a versão dela. Principalmente depois que a perícia saiu e a gente teve, de fato, conhecimento do que aconteceu aquele dia, né? E que todos sabem agora que não tem nada a ver com o depoimento que ela deu para a polícia. Não me surpreende ela também não ter vindo e ter alegado problemas psicológicos, o que me causou até uma certa indignação, porque depois que eu assisti o depoimento dela várias vezes, uma coisa que eu fiquei muito impressionada foi que ela, sendo amiga da minha filha, ela não se mostrou em nenhum momento emocionada. Ela, em nenhum momento, aliás, ela foi bem fria. Eu achei que no depoimento dela ela se confundiu com as armas e pra gente ficou muito claro que aquilo foi uma história simulada. Então, a senhora acredita que isso já era arquitetado, isso tudo? Não, ou foi eu realmente acredito não, eu tenho certeza. Tenho certeza. Que foi arquitetado? Sim. Porque isso com a ajuda de outras pessoas? Com certeza. Desde o primeiro momento que eu pisei na casa, naquela noite do crime, as pessoas falavam em acidente, mas ninguém teve a capacidade de me dizer o porquê disso. Como é que tinha acontecido isso? Então, a impressão que eu tive é que as pessoas estavam instruídas a não dizer de fato o que tinha ocorrido naquele dia, né? Eu cheguei a perguntar para cada uma das pessoas que estavam ali, para os jovens, para a mãe, para o pai, e todos foram omissos, né? E acidentes, como eu já havia dito para você, acidentes têm uma explicação, e naquele dia eu não tive uma explicação. Se essa garota não tivesse acesso a uma arma, se ela não soubesse praticar tiro, ela ia ter mandado minha filha embora de casa, ela teria bloqueado a minha filha no Instagram, minha filha teria voltado aquele dia. Outra reação seria, né?
mas ela estava com uma arma na mão e talvez ela tivesse querendo de alguma forma se vingar ou tentar resolver ali o problema dela naquele momento. Eu acho que ela agiu por impulso. Seria um ciúme do próprio namorado? Sim, eu acho que poderia ter sido um ciúmes do próprio namorado, ou eu não sei explicar. Realmente são muitas as dúvidas que a mãe de Isabelle ainda está tentando esclarecer e buscar uma resposta. Essa entrevista aconteceu no exato momento em que na casa de Marcelo Sestari acontecia essa reconstituição, a reprodução simulada que encerrou era por volta de 1h50 da manhã. Só uma rápida correção, Antero e Edivaldo, avós que estão aí, um exemplo de família, e a gente volta a falar então sobre essa força da mãe de Isabelle. Durante o dia de hoje, nos nossos telejornais, mais imagens, mais revelações sobre essa noite, sobre uma forte segurança. Aconteceu essa reprodução simulada no condomínio de luxo, onde matou Isabelle Guimarães Ramos, de 14 anos. Nayara, é com você no estúdio. Olha, Bruno, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, porque o bom repórter, ele vai costurando a fonte. Aos poucos, tem que ter muita paciência. A gente que conhece do bom jornalismo sabe, consegue enxergar o empenho que você teve aí para conseguir essa entrevista. Parabéns, parabéns mesmo. Às vezes o telespectador não tem um pouco dessa noção, né, Antero? Mas a gente conhece de televisão, que conhece de jornalismo, Edivaldo, entende como que se constrói a confiança, como que se constrói essa relação com uma fonte. Isso é um pacto de confiança. Isso. Isso é um pacto de confiança. Olha, não há dúvida nenhuma com relação a isso. Enquanto uns primam pela exclusividade, a Patrícia prima por confiança. O Bruno é o depósito de confiança da família da Isabelle. Olha, na verdade é o seguinte, é muito importante essa entrevista da Patrícia. Por demais. Porque ela fala algo assim extraordinário, de uma lucidez fantástica, de uma racionalidade contundente. Porque ela explica que assim que aconteceu, ela entrou na casa, estava todo mundo lá na casa, foi um acidente, ela cobrou explicações e ninguém narra o acidente. Ninguém descreve o acidente. Se tivesse sido acidente, alguém descreveria. Essas crianças foram brincar com a arma caiu, disparou, a arma não sei o quê. Alguém descreveria o acidente. Cada dia mais que eu ouço os fatos, cada dia eu estou mais convencido. Foi assassinato. E assassinato deliberado. Foi vontade de matar. Foi assassinato com dolo. Era vontade realmente de matar Isabelle. O motivo a gente não sabe. Sim, pode ser que seja esse motivo aí. As teses agora, inclusive, esse lapso temporal, né, que nós vamos ter. E a perícia do telefone pode ajudar muito. Pode ajudar bastante. Mas são conjecturas, né, que a Patrícia também não tem a certeza de que o crime foi passional. Ela cita aí que pode ter sido passional, pode ter sido por ciúme, né? Mas são teorias, né? São teses que vão ser defendidas. E que, agora, tudo que foi feito, a Antero tem razão. Todas as declarações, olha, foi um acidente, não sei o quê, todas essas declarações, elas bateram na trave e voltaram. Que elas foram de pronto, né, através da perícia, refutadas. É o que o Antero falou ontem aqui, como é que há um acidente, caiu a arma e disparou, aí o tiro vem aqui? Não, e que o Antero falou... E assim, se o case, na mesma direção... O case teria que estar furado também. Caiu a arma, está dentro do case, a primeira. Tem que ter o furo da bala. E é o que o Antero falou, a gente tem que parar de falar supostamente acidental. Foi crime, a perícia já apontou, foi crime. Isso até, a gente trata isso com um desrespeito com a família. Então fica aqui a nossa solidariedade com a Patrícia, assim como a família da Isabelle,
Todo mundo quer uma resposta, todo mundo quer saber o porquê que essa menina de 14 anos foi morta naquele dia. É o seguinte, só para fechar, porque todo mundo tem uma teoria, todo mundo dá palpite, né? Nesse caso, eu acho que a verdade deveria preponderar. Nós temos uma menor que está sendo acusada e que atirou. E que sabia que atirou e que sabia atirar e que foi treinada para saber atirar. Para atirar. Daí a minha indignação com essa estupidez de autorizar academias de tiro para de menor. Exatamente. Você disse ontem, repete hoje, eu acho que nós temos que acompanhar essa sua intenção, né? Agora, só dizer o seguinte, por que não a verdade? Por que não a verdade? A menina, essa garota que atirou, ela tem 14 anos, não há imputação da lei penal. O máximo que ela pode ter, e até fora do socioeducativo, ela pode ter 3 anos. Ela pode ser acompanhada aqui fora por psicólogos, psiquiatras, ter um tratamento especial e se livrar da cadeia. Por que não a verdade? E a verdade é libertadora para a família, né? Por que não a tese da verdade? Aconteceu, sabe por quê? A família da Isabelle. Como? Não, estou falando que a verdade é libertadora. Então a Sim, família espera isso. Estou dizendo aqui o porquê não da verdade. Para terminar realmente todo esse trabalho. Esse aparato da polícia aqui, advogado de defesa aqui, advogado de acusação do lado, Ministério Público. Por que não? A confissão da verdade. A confissão da verdade. Pois é, o ideal seria isso, né? Não é a confissão da verdade. A confissão. Falar a verdade, falar Exato, o que aconteceu. A verdade, para morrer o assunto. E acabar com o assunto. Olha, né? Falar a verdade, falar o que acabar aconteceu. com o assunto não seria outro tipo de procedimento. Não, exatamente. Mas o que a família está empenhada, a família do Sestari, é no sentido de não permitir que quem puxou o gatilho, voluntariamente, dolosamente, com a intenção de matar sim, porque com 14 anos as pessoas já sabem o que estão fazendo. Já sabem. Se fosse nos Estados Unidos, ia para a cadeia mesmo. Até prisão perpétua. Então, assim, o que as pessoas estão tentando da família é tirar esse rótulo de assassinato. Mas foi assassinato. Mas esse rótulo é perante a sociedade, Antônio. Você não tira, você não passa um apagador na memória dessa criança, dessa menina de 14 anos, teoricamente uma criança. Se tudo caminha, né? Todas as teses são defendidas e nós vamos ter um contraditório ao longo desse processo aí, mas a verdade verdadeira da coisa é que a verdade deveria ser mostrada, para que essa própria menina que atirou, que apertou o gatilho, que faz parte, tivesse um exame de consciência, pudesse se conscientizar. Olha, vamos para o intervalo, na volta tem mais a notícia de frente, vamos trazer também os dados da Covid aqui em Mato Grosso.